Olá, guerreiros de venda multi! Devido a muitas mudanças que estamos passando tanto na multi, em especial na área comercial, convidamos nosso vice-presidente Marcelo Berlan, que muitos de vocês já conhecem, para um bate-papo para nos ajudar a responder as principais dúvidas enviadas por vocês. Para isso, eu chamei aqui a nossa gestora de São Paulo, Jaqueline, que vai me ajudar aqui a fazer as perguntas para o Marcelo. Bem-vinda, Jaque. E aí, guerreiros, tudo bem? Antes de mais nada, eu quero agradecer a participação de todos vocês que enviaram as perguntas. A gente apurou bastante conteúdo e selecionamos as melhores, os melhores temas aí para a gente discursar aqui com o Marcelo, tá? Marcelo, bem-vindo ao nosso primeiro bate-papo, se prepara de muitos. A gente achou bastante importante essa interação com o time de vendas, tá? Para levar as principais mudanças e estratégias da Multi para o campo. Obrigada. Bom dia, Jaque. Bom dia, Henrique. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Vamos conversar esse bate-papo. Acho que a ideia aqui é apoiar todo o nosso time de guerreiros no campo. Temos muitas oportunidades pela frente, grandes desafios e contem comigo nessa jornada. Marcelo, qual você vê a Multi em 2024? Os maiores desafios e as oportunidades para a empresa atualmente? Eu acho que a Multi em 2024 é uma empresa que tem um potencial tremendo na mão. Eu vejo uma empresa muito mais forte hoje, em outubro, do que quando eu entrei em janeiro. Até se me permite dizer, janeiro, quando eu entrei, eu encontrei uma empresa ainda bastante machucada pelo processo que teve no passado, implementação de sistemas e todas as dificuldades que isso acarretou, tanto internamente quanto no mercado. E hoje eu consigo dizer com confiança que a gente está numa situação muito melhor do que de meses atrás. Obviamente, todo o processo de transformação, ele envolve uma certa dor nesse período, porque a transformação ela não ocorre sozinha por osmose, a gente tem que mexer em algumas coisas que eventualmente funcionavam no passado, mas não estavam adequadas para os desafios e momento presente. Acho que a gente fez algumas mudanças e implementações que estão dando resultado. Entendo eu, fortalecemos a equipe comercial. Acho que a própria redistribuição das diretorias e gerências, eu percebo hoje que o nosso time de gerentes e diretores está mais próximo do time de key accounts e de representantes. A gente consegue, ao longo dos últimos meses, perceber que grande parte dos clientes hoje já enxergam a Multi como uma empresa mais forte do que era no ano passado. Longe de dizer que todos os nossos problemas estão sanados, sabemos que não, mas a gente está no caminho correto. Tivemos novas áreas na empresa implementadas, acho que depois a gente pode discorrer algumas delas, mas a própria área de pricing, que começou sob gestão do Luciano, a parte de planejamento comercial com o Emerson, a parte de administração de vendas com o Alisson, tudo isso dando respaldo e suporte para o time comercial estar focado no que é mais importante, que é vender e servir bem nossos clientes. Nos últimos meses, a gente vem enfrentando com muita ruptura da curva A e da curva B na empresa. E a gente está com algumas famílias de produto com as metas não compatíveis hoje com o nosso estoque e produção. Como que você pretende ajustar isso daqui para frente? Essa é uma pergunta muito pertinente e eu costumo dizer que esse é o principal efeito de uma dor de crescimento não planejado. O que eu quero dizer com isso? A gente começou a nossa jornada em 2024 com um estoque muito alto de algumas linhas de produto. Lembrando que estoque alto significa capital parado da empresa. E ao mesmo tempo uma área comercial em função de metas que estava desacreditada. O que eu quero dizer com isso? Vocês têm esse histórico muito melhor do que eu, até porque eu não vivi isso em 2023, mas a gente veio de um ano que grande parte da equipe não conseguia bater as metas, não por performance comercial, mas pelos todos os problemas estruturais que a empresa passava.
como que começamos o ano? Pedidos de compra de reposição bastante cautelosos. Por quê? Porque a gente estava com um histórico ruim e muito produto dentro de casa. A verdade é que a gente teve um primeiro semestre de 2024 fantástico, em linhas gerais. Todas as diretorias bateram as metas e a gente teve um crescimento bem agressivo em algumas linhas de produto. Se pegar, por exemplo, televisão, que é o carro-chefe de grande parte da nossa equipe, a gente dobrou de market share em 6 meses, num mercado extremamente competitivo e, diga-se de passagem, não foi queimando o preço. A gente brigou, Toshiba batendo na Samsung, Telamult indo atrás de AOC, de Philco e outras empresas respeitadas do mercado, e a verdade é que a gente foi de 3% de market share para quase 7%, um pouco mais de 6 meses. Isso dados de GfK, não é fabricação nossa. Obviamente, a empresa não se preparou para esse crescimento. A gente liquou todo o estoque e qualquer reposição de produto internacional, entre pedir o planejamento de produção, trazer o produto da China, montar e colocar à venda, é quase 7 meses. Então, como a gente disse, foi pego de calça curta no melhor dos cenários. Vendemos muito no primeiro semestre, não fizemos as devidas compras de reposição, não foi planejado esse crescimento tão forte, e principalmente no Q3 e agora começo de Q4, até outubro, a gente pagou esse tempo de reposição em algumas linhas. Estou falando de televisão, mas aconteceu a mesma coisa com caixa-torre, que a gente também vendeu tudo, ficou sem estoque, e a curva A de outros produtos que a gente conhece bem, eletroportáteis, acessórios, mouse e teclado, drones da DJI, enfim, com planejamento e acertando mais a nossa previsão de demanda, a gente prevê adequar isso nos próximos meses. Algumas linhas já estão readequando isso, televisão é uma delas. A partir de novembro, dezembro, a gente espera ter o abastecimento de produto normalizado. Outras está ficando para o primeiro trimestre do ano que vem, mas a tendência é normalizar isso a partir do momento que a gente tem um planejamento de acordo com o que quer vender, mas isso demora um tempo para regularizar. Marcelo, tem um novo setor, né? Está todo mundo curioso para entender um pouco sobre essa área, que é a área de pricing, né? Fala um pouquinho para a gente como vai funcionar, qual é realmente a expectativa e o objetivo dela. Oi, Jaque, perfeito. A área de pricing é uma área muito importante na maioria das empresas multinacionais e nacionais de grande porte, porque ela faz o vínculo entre produto e canal, dando a estratégia de preço que a gente deveria ter para as respectivas categorias de produto, conforme o posicionamento de mercado que a gente tem, e ela leva em consideração nossa necessidade de giro, margem e quanto que a gente fica posicionado no mercado. Então a gente teve algumas categorias com reposicionamentos de PDVs, que é natural num momento de implementação, e a ideia depois é que isso tenha maior estabilidade e normalização, tá? Dando um exemplo específico, quando a gente fala responsabilidades da área de pricing, a área de pricing é que determina o preço na ponta do produto, nosso chamado PDV. Além disso, ela também calcula qual que é o preço que o varejo compra para ele poder ter a margem dele e vender no preço que a gente determina no consumidor. Para isso, teve a estratégia que a gente segmentou os nossos clientes por tiers, que também está na responsabilidade do pricing, porque dependendo da estrutura de custo e do porte de cada cliente, ele precisa de uma margem diferenciada. Se pegar o histórico nosso de empresa, por exemplo, quando eu entrei, a gente tinha muito política comercial de acordo com o volume. Então, se o cliente comprava mais, ele tinha mais desconto. Isso acarretava N problemas no mercado, porque você pega, por exemplo, alguns clientes que são muito focados em internet, o cara compra para vender no Mercado Livre ou na Shopee, e compra um volume grande, não tem loja própria, não tem estrutura de custos, aplica uma margem mínima, joga o preço lá embaixo no Mercado Livre
e todos os outros clientes que dependem do varejo físico, que tem que pagar um monte de impostos e funcionários, não conseguem atuar, e deles deixavam a multi. Isso foi corrigido na política comercial. Então, obviamente, se o foco do cliente é vender na internet, ele ficou no tier que a gente chama T5, que é o tier com menos desconto comercial, porque a estrutura de custo dele é muito baixa. E não é esse o nosso foco de crescimento. A parceria nossa com nossos clientes do mercado para trazer maior capilaridade é privilegiar a capilaridade do mercado, as lojas que estão espalhadas por todo o Brasil, onde a gente consegue ter nosso produto exposto, onde tem um material de trade marketing, onde tem o trabalho do nosso promotor e consultor, e onde o papel do nosso representante é muito mais importante na ponta. Então a gente privilegiou esses canais quando fez a estruturação da política comercial por tiers. Marcelo, outra pergunta. Na sua visão, qual é o melhor caminho para retomarmos a confiança dos clientes que a gente perdeu para a concorrência? Isso é uma pergunta super importante, porque sem a confiança dos nossos clientes, a gente não vai para lugar nenhum. Acho que assim, sendo muito claro aqui nesse ponto, eu vejo diversos clientes que amam a multi. Eu saio no mercado, já visitei muitos dos nossos representantes, key accounts, clientes, e eu vejo um grupo de clientes que está super satisfeito com a multi e quer fortalecer nossa parceria. Por outro lado, eu não sou míope e cego e também vejo muitos outros clientes que se decepcionaram com a multi em algum momento do nosso passado recente, 2022, 2023, e ainda não deram essa segunda chance da maneira que a gente gostaria para mostrar que a multi pode ser uma alternativa ou um parceiro preferencial deles. Isso é normal, obviamente. Como a gente brinca na física, não existe vácuo. Se a gente desocupou um espaço, alguém ocupou esse espaço. E tirar alguém para reconquistar o nosso lugar é muito mais difícil do que manter um negócio que a gente já tem lá dentro. Eu acho que não tem uma varinha mágica de falar tem uma solução que a gente vai fazer e acabar. São várias frentes que a gente precisa atuar e eu vejo que estamos trabalhando algumas regiões, algumas delas já estão avançando mais fortes, outras são trabalhos ainda em desenvolvimento. Mas por onde passa isso? Número 1, sem dúvida, o trabalho de relacionamento da nossa equipe comercial na ponta é muito importante. A gente fortaleceu o nosso time de gerentes nos últimos meses. Cada um dos diretores hoje tem mais gerentes a cargos e eliminou alguns layers de aproximar os diretores também do campo. Obviamente, a nossa equipe de Key Accounts e Reps, a gente precisa ter o nosso time super motivado. Estamos lançando campanhas. Tem a campanha que a gente lançou alguns meses atrás, que vão ter experiências inesquecíveis para o pessoal que obter melhor performance na ponta, alguns deles envolvendo viagens, outros com experiências, jantares aqui, acho que prêmios. A gente está trabalhando muito forte disso para ter o pessoal motivado com a gente. Por outro lado, a gente também precisa trazer os clientes muito próximos. Tem a campanha que a gente fez no primeiro semestre para os clientes de televisão com a Toshiba, que deu um resultado tremendo para quem participou. Temos agora a campanha da Sicília, pelo menos as viagens que eu tenho feito para campo, o time e os clientes estão super motivados e acho que vai ser uma experiência fantástica, memorável, como as outras que eu escutei e conheci que a Multi sempre fez super bem. Então, pelo lado de relacionamento tem isso. Do outro lado, obviamente, a gente tem que entregar negócio para os clientes. Relacionamento sem ter um negócio atrativo não vai para nenhum lugar. O negócio ele vem através de ter as categorias de produto, produtos de qualidade, num posicionamento de preço certo e girando na ponta. Acho que o trabalho de trade que a gente faz ele é super elogiado. Diversos clientes falando muito bem da nossa equipe de promotores, da nossa equipe de consultores, do Multiplique, que é um outro programa que é diferencial da nossa gestão, e os clientes que se desapontaram por problemas nossos no passado, eu acho que é um trabalho importantíssimo nosso de ir batendo nas portas deles, insistindo
e mostrando que a Multi de hoje corrigiu esses problemas e vem sendo uma alternativa relevante para o mercado. De certa maneira, ter batido a meta no primeiro semestre inteiro e só não ter batido a meta no terceiro quarter por falta de produto é um indicativo que a gente está no caminho certo como empresa. Isso diz que a maioria dos clientes do mercado estão confiando na gente. Sem dúvida tem uma parcela que ainda não está dando essa oportunidade, e aí com todo o trabalho, o nosso desafio como guerreiros da Multi, a responsabilidade de todos nós, minha inclusive, de toda a equipe que está aqui, dos diretores, dos gerentes, dos key accounts, representantes, de mostrar que a gente tem condição de fazer esse papel na ponta. Eu tenho uma forte expectativa que os clientes que ainda não deram a devida oportunidade para a Multi por falta de confiança, ao longo dos próximos meses a gente vai conseguir reverter isso, e eu acho que é um papel de cada um convidar os clientes para visitarem a Multi. As nossas portas aqui estão abertas, temos um showroom maravilhoso. Vários desses clientes foram super bem recebidos aqui por nossa equipe de gerentes, diretores. Alguns deles eu mesmo tive a oportunidade de receber e foi super bacana. E a gente vai fazendo as visitas para campo, fazer isso acontecer. Acho que é uma meta pessoal de cada guerreiro da Multi, de identificar quem são os clientes que a gente vai reverter essa perda de confiança ao longo dos próximos meses e botar um prazo para trazer eles de volta. A gente tem empresa, tem produto e tem qualidade para fazer isso acontecer. Algo muito importante, né, nas empresas é a comunicação, né? E isso a gente está com um pouco de dificuldade na Multi, né? O que a gente está fazendo para melhorar essa comunicação, né? E como a gente faz para integrar todos os departamentos e ter uma comunicação mais assertiva? Esse é um desafio. A comunicação, ela acentua as dificuldades da empresa nos momentos de crise ou de transformação. Quando você tem uma empresa já madura em processos e que não está tendo grandes transformações nem crescimento, normalmente esse problema acaba sendo diminuindo. E, ao contrário, como é a realidade hoje da Multi, você tem novas áreas surgindo, você tem novos processos sendo implementados, categorias de produtos que estão entrando, alterações também no nosso centro de operações e logística. Tudo isso são desafios que precisam de uma linha para comunicação. Qual que é a minha filosofia? Eu acho que a equipe comercial ela tem que estar com foco no cliente, no mercado, e eu gostaria que ela perdesse o menos de tempo possível se preocupando com a parte, vamos dizer, processual e burocrática do negócio. Ela sim precisa respeitar os processos, mas ela não deveria estar se preocupando com eles. Dito isso, uma oportunidade que a gente identificou na Multi e começou nesse ano foi criar a área de administração de vendas, que está sob liderança do Alisson. Na verdade, a gente já tinha em cada uma das diretorias muitos analistas de administração de vendas, mas eles estavam, não vou dizer soltos, porque obviamente eles tinham um direcionamento de liderança de cada um dos gestores, mas eles não tinham uma liderança uniforme, ou seja, cada um geria eles a seu critério. E, obviamente, se você botar um analista administrativo embaixo de um diretor comercial, o foco do diretor comercial não é desenvolver o processo do analista e resolver as perrengas que acontecem no dia a dia. Graças a Deus, o foco do diretor comercial é suportar a equipe comercial e ajudar nas vendas. E é assim que tem que ser. Então, identificando essa oportunidade, a gente trouxe do mercado uma pessoa especializada em processos comerciais e brindou como se fosse um shared service, trouxe os analistas administrativos embaixo da liderança do administrativo de vendas, e obviamente o papel dele é suprir a equipe comercial. Você fala, Marcelo, então já está acontecendo tudo perfeitamente, não tem mais problemas? Claro que não, até porque não existiam processos estabelecidos, e ao longo do tempo a empresa também foi modificando muitos processos. O que eu posso dizer gostaria de pedir para a equipe comercial canalizar todos os problemas que tem para a equipe de administrativo comercial,
e eles têm que trazer as soluções. O que é importante nesse caso? Daí também acho que é um pouco de disciplina do nosso lado. É importante documentar isso sempre que possível por e-mail ou pelos meios oficiais que o administrativo de vendas determinar. Pode ter alguns processos que eles vão criar outras aplicações e ferramentas que são mais fáceis de gerenciar do que o e-mail, mas a experiência que eu trago, quando a gente fica no informal de telefone e WhatsApp, é muito difícil depois fazer um tracking de devolutiva. Se perde no histórico, no fluxo. Então, acho que o mínimo de disciplina, tem um problema, manda um e-mail para o administrativo responsável, o administrativo tem que trazer essa solução, tem que seguir o processo, ele vai fazer o meio de campo, seja com financeiro, com logística, com fiscal, com quem precisa, e aos poucos a gente vai melhorando esse processo. É uma jornada, não é rápido. Gostaria que fosse mais rápido, mas assim, não é em nenhuma empresa do mundo. Mas pelo menos a gente consegue botar ordem na casa e os problemas repetitivos, as resoluções vão sendo muito mais rápidas, porque você já tem um histórico e um compartilhamento de conhecimento. Nesses 10 meses de gestão do Marcelo Berlan, qual é a sua visão para a Multi para os próximos 3 anos? Oi, Henrique. Obrigado pela pergunta. Acho que é super importante a gente ter esse alinhamento de visão. Eu vejo a empresa daqui 3 anos muito mais forte e sólida do que é hoje, por vários aspectos. Acho que a gente está no caminho de construir uma empresa com resultados mais sustentáveis. Acho que assim, todo mundo busca o crescimento, e até por estar na área comercial, acho que assim, quem não tem objetivos de crescimento e não tem aspiração de crescimento, fica pequeno numa área comercial. Só que a gente precisa fazer isso de uma maneira bastante planejada para ser sustentável e trazer rentabilidade para o negócio. A empresa, ela tradicionalmente sempre foi muito sustentável e rentável, mas de poucos anos para cá ela enfrentou dificuldades e teve prejuízo. Se a gente olhar 2024, a tendência de prejuízo em 2023 ela começou já a se reverter, ela está sinalizando que está indo numa melhor direção. Eu acho que 2025 vai ser um ano que ele vai consolidar esse melhor resultado da empresa, para a gente ter resultados muito mais sólidos de crescimento em 2026 e 2027. Não quer dizer que a gente não vai crescer em 2025, mas eu acho que 2025 o crescimento da empresa como um todo, ele ainda é um pouco mais modesto e ele começa a se acelerar um pouco mais em 2026 e 2027. O que é importante? Isso não quer dizer que algumas linhas não vão ter um crescimento significativo em 2025. A gente vem acompanhando oportunidades muito sólidas de mercado, por exemplo, na própria televisão, nas caixas de torres de áudio, drones com DJI, por exemplo, agora recém lançando a linha Neo, que são linhas que devem ter um crescimento importante em 2025, própria categoria de notebooks. A gente viu uma retomada agora no mercado que não era um cenário inicial de 2024, que a gente vê com olhos bem positivos para os próximos anos. Por outro lado, a gente sabe que tem algumas linhas que precisa dar uma retomada de reconstrução mesmo, revisitar o portfólio. A própria linha de eletroportáteis, a gente está fazendo um trabalho bem minucioso para dar uma levantada. Acho que a linha de informática, nossa, a gente deu uma retomada já nos últimos meses de revisitar o portfólio e tem coisas boas chegando para 2025. Então, acho que, como um todo, eu estou vendo uma empresa muito forte nos próximos 3 anos. Acho que vão ter bastante satisfação para o nosso time comercial. Resultados, comissões, metas batidas, campanhas de viagens, experiências. Estou vendo um horizonte bem positivo para todos nós aqui nos próximos 3 anos. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o nosso primeiro papo, né, com o nosso VP. Marcelo, obrigada pela oportunidade da gente poder colocar um pouco a voz da equipe comercial
tá, né? Isso foi formulado pela maioria dos nossos representantes, tá? Então é a voz deles aqui, representada por mim, pelo Henrique, né? Mas de todos nós da área comercial, e é muito bom a gente poder ter esse espaço, né? Poder que eles, né, ouçam de você, né, algumas coisas que são bastante importantes para o nosso presente e para o nosso futuro, principalmente, né? Porque quem está aqui, eu acredito que está bem interessado em continuar, né, gente? Então, muito obrigada e espero ter muitos outros papos como esse. Com certeza. Obrigado, Jaque. Obrigado, Henrique. E contem comigo, vamos fazer isso acontecer. Acho que a gente tem um Q4 aqui super desafiador e eu tô confiante aí para a gente fechar um 2024 com chave de ouro. Vamos lá, pessoal, bater as metas e contem com o nosso suporte. Grande abraço a todos.